Eu acho que a mensagem que a ONU transmitiu é muito clara. Nenhum juiz pode atuar de forma parcial e buscando objetivos ilegítimos, sejam eles políticos ou de qualquer outra natureza. E foi o que aconteceu no Brasil, particularmente em relação à atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, uma análise de uma psicóloga forense que identificou no então juiz Sérgio Moro um perfil extremamente autoritário e com objetivo claro de poder. Então, todo esse material, essa análise multidisciplinar, nos permitiu fazer afirmações peremptórias, já em 2016, e que depois foram sendo confirmadas ao longo do tempo, até o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. Essa perícia forense é feita com base em que documentos? A psicologia forense, ela pode atuar de diversas formas, né? Inclusive a partir de uma análise de vídeos, de audiências que mostram o comportamento do magistrado ou de qualquer outra pessoa que está atuando no processo. Nossa, que interessante. E que processo rico isso do ponto de vista jurídico, né? Ao mesmo tempo que teve um impacto desastroso na história do Brasil, o processo, mas por outro lado também tem a atuação de vocês, da defesa, que mostra recursos que vocês utilizaram, caminhos que vocês percorreram, que talvez inéditos até na justiça brasileira, ou na justiça, no direito brasileiro, na aplicação do direito brasileiro, mas muito interessante desse ponto de vista, né? Nós sabíamos que o caso demandava uma atuação multidisciplinar. Então, embora fosse um caso que tramitasse na justiça criminal, havia muitas matérias jurídicas envolvidas. Então, nós tivemos que percorrer todas essas matérias, fazer uma análise do ponto de vista do direito penal, sim, mas também do direito administrativo, direito civil, o direito econômico, e tudo isso nos deu, né, uma série de fundamentos para construir um alicerce jurídico muito sólido. E tivemos também iniciativas pioneiras, né, como foi o comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ele estava previsto na lei, mas nunca havia sido utilizado até então. Então nós levamos esse comunicado que veio a ser o primeiro comunicado feito em favor de um cidadão brasileiro ao Comitê de Direitos Humanos da ONU e que gerou uma decisão proferida também num passado recente, que é um paradigma internacional sobre iniciativas que o sistema de justiça não pode adotar, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo civilizado. Em especial, o direito que todos têm a um julgamento justo, imparcial e independente. Isso foi que se criou, então, uma jurisprudência. Foi uma decisão proferida por uma corte mundial sobre esse período da justiça do Brasil e que vai certamente servir de paradigma para muitos sistemas jurídicos ao redor do mundo. Na verdade, fomos com o Jeffrey na casa do ex-presidente Lula quando ele fez uma entrevista ali, uma conversa com o ex-presidente Lula. E aí, a partir desse cenário, ele saiu absolutamente convencido de que Lula estava sendo submetido a uma perseguição, a um cenário de injustiça absoluta, e aceitou ir conosco, né, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para levar esse comunicado em favor do ex-presidente. E assim trabalhamos em conjunto ao longo de quase 5 anos nesse processo da ONU, que é um processo muito trabalhoso, que envolve não só todas as petições são feitas em inglês, mas também a necessidade de verter documentos para a língua inglesa. Então é um processo que foi instruído do início ao fim
com amplo material, todo vertido para o inglês, e que gerou, primeiro, uma liminar em 2018, para que o ex-presidente Lula pudesse concorrer nas eleições daquele ano, liminar que infelizmente não foi cumprida pelo Brasil, e depois, mais recentemente, gerou uma decisão de mérito, que é essa decisão que eu acho que ela é também um paradigma, não só para o sistema de justiça brasileiro, mas também para qualquer sistema de justiça que se encaixe dentro de um modelo civilizado em qualquer lugar do mundo. Vocês ganharam fora, isso tem uma decisão mundial, quer dizer, de um órgão mundial, de alcance mundial, que está observando de fora, sem ingerência política, e ganharam também aqui dentro. Quantas batalhas vocês ganharam? Existe ainda algum processo contra o ex-presidente Lula? Não existe nenhum processo ativo contra o ex-presidente. Então nós tivemos 25 vitórias ao longo desse período, encerrando investigações, processos, acusações dentro do Brasil, e também tivemos essa vitória no Comitê de Direitos Humanos da ONU, com o reconhecimento de que as violações que nós apontamos no caso do ex-presidente Lula eram procedentes. Ele foi submetido, segundo hoje a própria ONU, a grosseiras violações das suas garantias fundamentais, tanto no aspecto da privacidade, como da ausência do devido processo legal, da indevida interferência nos seus direitos políticos. Então, tudo isso, todas as violações que nós apresentamos no comunicado inicial e depois no aditivo, foram reconhecidas pelos 18 peritos, juízes, que atuam no Comitê de Direitos Humanos da ONU, nas mais diversas nacionalidades. Houve apenas 3 votos divergentes e os demais foram favoráveis aos nossos fundamentos, aos fundamentos que nós apresentamos inicialmente e que fomos reforçando ao longo do tempo. Por essa batalha, qual foi? Você pessoalmente sofreu algum dano? Você pode considerar que houve? Foi muito difícil, Joaquim, sair daquele ponto de partida do final de 2015 e chegar a essas vitórias que nós obtivemos. Foi uma trajetória que envolveu muita dedicação, persistência, resiliência, não apenas em relação aos processos, à atuação nos autos do processo, mas também resistir a diversas tentativas de destruir a nossa reputação como profissionais, de causar perturbações indevidas, com reflexos de toda natureza, tanto na nossa atuação, como também em relação até aos nossos filhos, que chegaram a sofrer situações de constrangimento na escola, coisas horríveis, e que são fruto de um ambiente plantado pela Lava Jato no nosso país, que não pode se repetir jamais, porque esse foi o ambiente hoje que nós vivemos é fruto daquilo que a Lava Jato plantou. É um ambiente de ódio, de não aceitar aquilo que é diferente e de tentar destruir pessoas e reputações de uma forma indevida. Então, eu acho que nós passamos por várias adversidades, mas felizmente conseguimos chegar até o fim, com o apoio do presidente Lula, que nunca deixou de apoiar o nosso trabalho. Conseguimos reverter um cenário de absoluta adversidade e restabelecer todos os direitos do ex-presidente e permitir que hoje ele esteja concorrendo novamente à presidência da República, depois de ter mostrado uma perseguição absolutamente inaceitável
e o lawfare, que nós também